A gente publicou um vídeo aqui no canal falando sobre crianças que afirmavam se lembrar de suas vidas passadas. Como muitos dos nossos inscritos amaram o conteúdo, nós resolvemos trazer outros casos para vocês. Meu nome é Ivan Lima e é sempre um prazer ter você aqui na Fatos Desconhecidos. Além do espiritismo, outras religiões como o hinduísmo e budismo também acreditam no conceito da reencarnação. A ideia de que velhas almas renascem em corpos novos é pesquisada por especialistas no assunto há muitos anos. E ao longo da história, muitas crianças foram foco de estudos. Há alguns anos atrás, um menino russo chamado Boris Kiprianovich foi o foco desses estudos, depois de afirmar que se lembrava de sua vida passada. O mais curioso é que ele, além de contar suas experiências da vida passada, também fez relatos a respeito de Marte e do famoso continente perdido chamado Lemúria. A mãe de Boris diz que o parto do filho foi incrivelmente rápido e que ela nem sentiu dor, algo incomum. Ela também diz que quando pegou o filho nos braços pela primeira vez, o recém-nascido ficou olhando fixamente para ela. A médica nunca tinha visto isso na sua carreira. Boris também raramente chorava e com 4 meses ele já disse sua primeira palavra. E com 7 meses o garotinho já formava frases. Boris se tornou um verdadeiro prodígio. Ele era completamente diferente das outras crianças. Com 1 ano e meio, ele já lia e com 2 anos já começou a ir para a escola, onde todo mundo ficou assombrado com o quanto ele era mais desenvolvido que as outras crianças da mesma idade. Conforme Boris foi crescendo, ele também começou a fazer relatos muito estranhos. Com 5 anos de idade, ele contou uma história relacionada a um planeta chamado Proserpina, que tinha sido destruído há milhares de anos. Porém, por sorte, os habitantes deste planeta foram teletransportados para outra dimensão. Como ele sabia disso? Boris afirmou que viu tudo isso acontecendo enquanto vivia em Marte. Isso tudo podia ser fruto da imaginação de uma criança, certo? O problema é que esses relatos se estenderam por vários anos. Ele conseguiu nomear todos os planetas do Sistema Solar e seus satélites naturais. Eu só fico me perguntando como uma criança conseguiu fazer isso. Quando pequeno, Boris também passou a descrever como era viver em Marte, afirmando que quando o planeta vermelho era habitado, ele frequentemente visitava a Terra em missões espaciais. Boris afirma que nesse tempo havia apenas o continente Lemúria e que seres com mais de 9 metros de altura viviam nele. Certa vez, quando Boris tinha 7 anos, ele foi acampar com seus amigos e contou que ele tinha sido enviado para salvar a vida na Terra. Ele também contou detalhes da tecnologia que usava em Marte e o fato dos marcianos pararem de envelhecer aos 30 anos. O mais assustador é que ele afirmou que o oxigênio da Terra faz as pessoas envelhecerem. E, cientificamente falando, ele está correto. Quando vivia em Marte, Boris tinha 7 metros de altura e participou de muitas guerras. Ele disse que até hoje existe vida em Marte, mas que a população precisou criar cidades subterrâneas por causa do desaparecimento da atmosfera no planeta vermelho. Quando um vídeo de Boris foi divulgado, sua história chamou a atenção de várias pessoas ao redor do mundo. É difícil acreditar no que Boris diz, mas também não existem provas de que toda essa história seja uma grande mentira. Será que ele realmente é uma prova de reencarnação? Oh, em um outro caso, uma garota chamada Purnima, do Sri Lanka, também parece se lembrar de detalhes da sua vida passada. Um dia, enquanto ela estava andando na rua com sua mãe, Purnima presenciou um acidente de trânsito.
Para a surpresa da mãe da garota, ela ficou desesperada com o acontecimento. Purnima então contou à mãe que na vida passada ela foi atropelada por um ônibus. E também revelou que sua família fabricava incensos da marca Ambiga. Curiosa para saber se essa história era real, a família da garota resolveu investigar o caso e acabou encontrando o dono dessa fábrica de incensos. Para a surpresa de todos, o cunhado do dono da fábrica, que se chamava Gilidasa, tinha morrido atropelado por um ônibus. Quando levaram Purnima na casa do sujeito, quando ela tinha 6 anos de idade, ela reconheceu o dono da fábrica como seu cunhado. Ela também mostrou uma marca de nascença, dizendo que era a marca onde os pneus do ônibus tinham passado. Em 1996, quando um psicólogo da Universidade da Islândia foi investigar o caso, ele entrevistou a garotinha e tentou descobrir se havia alguma maneira dela ter tido acesso a essas informações da vida passada por meios normais. Mas as famílias, além de morarem distantes uma das outras, não tinham qualquer vínculo. Ao ter acesso ao obituário do rapaz que havia morrido, o psicólogo constatou que o homem havia fraturado o lado esquerdo do peito. Ficou com várias costelas quebradas que penetraram o pulmão. As marcas de nascença de Purnima ficavam exatamente onde ele tinha se ferido. Coincidências? Para muitas pessoas, a marca na garotinha era a prova de que ela realmente é reencarnação do homem que havia falecido no acidente. Tem outra história, a de um garotinho chamado Cameron Macaulay. Também chamou a atenção de muitas pessoas que estudam reencarnação. Cameron adorava fazer desenhos, assim como qualquer outra criança. Mas o que ele mais gostava de desenhar era uma casa toda branca, localizada próxima ao mar. Um dia, quando a mãe de Cameron perguntou para ele o que era aquela casa, o garotinho disse que ele tinha vivido ali, com sua antiga mãe, em uma ilha escocesa a cerca de 260 quilômetros dali. Cameron afirmava que tinha vivido uma vida passada e parecia se preocupar com sua antiga família. Apesar de ter ficado extremamente assustada, a mãe de Cameron passou a se recordar de algumas coisas, como de quando seu filho contava histórias onde ele se aventurava por uma ilha. Depois que Cameron relembrou a casa onde vivia na sua vida passada, outras memórias vieram à tona. Ele sabia detalhes da sua antiga família, sobre seus irmãos e irmãs, e ele até chegou a contar algo sobre a morte do seu antigo pai. No começo, a família achou que era apenas coisas da imaginação da criança. Mas conforme o tempo foi passando, Cameron expressava sentimento de tristeza e sofrimento, como se estivesse com saudade da sua antiga família. Um dia, a professora de Cameron chamou seus pais para conversar e disse que ele se queixava muito da ausência dos irmãos e que ele sentia a falta de brincar nas pedras da praia. Desde o relato da professora, Cameron passou a relatar mais detalhes sobre a ilha. Ele dizia que costumava ficar observando aviões pousando da janela do seu quarto e chegou a dizer que seu pai se chamava Shane Robertson, que ele tinha morrido por não ter olhado para os dois lados. Curiosos para descobrir mais sobre a vida antiga de Cameron, a família resolveu procurar Jim Tucker, professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, e que há anos estuda casos de crianças que reencarnaram. Tucker então propôs levar o menino até a Barra, o nome da ilha onde ele supostamente morou. Ao escutar a proposta, Cameron deu saltos de alegria, como alguém que estava indo ver parentes que não via há muito tempo. Antes de pousar na ilha, Cameron apontou para a praia e questionou sua mãe. "Agora vocês acreditam em mim?" Cameron, junto com os especialistas, partiram em um tour na cidade para descobrir mais sobre o passado do garoto. Quando eles finalmente localizaram a famosa Casa Branca, a mesma que o garotinho sempre desenhava, eles levaram Cameron até lá, mas sem contar nada para ele. Ao chegar em frente à casa, o garotinho ficou espantado. Ele parecia não acreditar no que estava vendo. Ao mesmo tempo,
ele parecia triste. Enquanto andava pela casa, ele parecia sentir falta de algo ou de alguém. Pode ser que ele estivesse esperando sua antiga família o receber na casa. Conforme ele ia andando pela residência, ele se lembrava de cada detalhe, inclusive do fato da casa ter 3 banheiros, algo que ele sempre comentava com sua professora. A tal Casa Branca tinha se tornado apenas uma velha construção. Estava em ruínas. Os especialistas, então, levaram Cameron para reconhecer algum membro da família que ali morava. Porém, ele não soube dizer nada sobre seus irmãos, mãe e pai. Ainda assim, ao ver algumas fotos antigas, Cameron reconheceu um carro e um cachorro da família, dos quais Cameron já tinha falado algumas vezes. A mãe e o pai de Cameron ficaram aliviados com a viagem. Apesar de não terem encontrado muitas respostas, parece que a visita à casa deixou Cameron um pouco mais aliviado, mais calmo. Essas foram as histórias de crianças que se lembram de suas vidas passadas. Você gostou? Bom, ainda existem outros casos. E caso vocês queiram que eu conte sobre eles, comentem aqui embaixo. Quem sabe fazemos mais um vídeo sobre o tema. Eu me despeço por aqui, mas com um lembrete. Nem sempre a morte é o fim. Às vezes, ela pode ser apenas um novo começo. Até a próxima. Tchau!